Olá, gente, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula de gramática, né? Para a nossa segunda avaliação. E nós vamos ver aqui um panorama, né, das classes gramaticais. Porque esse ano, no sexto ano, entre outros assuntos, vamos estudar e conhecer todas essas classes gramaticais ou classe de palavras. Entenderam? Então, quais são e quantas são essas classes de palavras? Elas são 10 classes de palavras e esse ano nós vamos estudar todas, não é? São elas: substantivo, observem, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. A primeira que nós vamos estudar, que nós vamos conhecer, é o substantivo, né? Então, nós precisamos saber, primeiramente, o que é o substantivo. O que é que significa substantivo? O que é? Ou seja, o conceito de substantivo, né? Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, sentimentos, objetos, enfim, a tudo que existe ou que imaginamos existir. Por exemplo, o nome coronavírus foi dado para designar o vírus novo que apareceu. Então, tudo que existe ou que passa a existir tem um nome, tem que ter um nome, não é? É dado nome para algo que existe ou que passa a existir. O nome é um substantivo, certo? Por exemplo, caneta, amor, água, Pedro, Teresina, cachorro. Então, tudo que existe tem um nome, é substantivo. Veremos também a classificação do substantivo. Primeiramente, nós vamos ver substantivo simples e substantivo composto. O substantivo simples, ele é formado de um só radical, ou seja, uma só palavra. Sol, abraço, flor, mar. São exemplos de substantivo simples. O composto, ele é formado de dois ou mais radicais, né? A partir de dois radicais ou palavras, né? Ele forma uma palavra, para formar uma palavra, né? Certo? Por exemplo, beija-flor, passatempo, guarda-roupa, girassol. Temos também o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O primitivo, ele veio primeiro, não deriva de outra palavra. Exemplo, ferro, casa, dente. O derivado, né, já está dizendo, ele vem de outro. É formado a partir de outra palavra que já existe. Ferradura veio de ferro. Exemplo, né? Primeiro exemplo. Segundo exemplo, casarão veio de casa. Terceiro exemplo, dentadura veio de dente. Nós temos também o substantivo próprio e o substantivo composto. O substantivo próprio, ele designa um indivíduo de uma determinada espécie, individual, né, específica, certo? Ele também, o substantivo próprio é escrito com letra maiúscula, lembram? O comum, ele designa a totalidade de seres de uma mesma espécie. É uma designação genérica. Por exemplo, homem, país, cidade. Substantivo próprio, exemplo de substantivos próprios: João, Luiz, Portugal, Teresina, Brasília, né? Por exemplo, se eu disser João, o nome, por exemplo, se eu disser assim, o nome do homem é João.
Então, homem é um substantivo comum. João é um substantivo próprio, né? Por exemplo, outro exemplo. Eu digo, esta é minha cidade, Teresina, né? Esta é minha cidade, Teresina. Então, a cidade é comum. Eu estou qualquer lugar que é considerada uma cidade, a gente chama de cidade, né? Mas quando eu digo o nome Teresina, eu estou dando o quê? Um destaque, né? Eu estou dizendo o nome. Então, este nome, Teresina, é próprio, por isso que é escrito com letra maiúscula, certo? Nós temos também o substantivo coletivo, que mesmo no singular, ele designa um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Exemplo, alcateia é um conjunto de lobos, cardume, conjunto de peixes, turma, conjunto de alunos, não é? Então, nós designamos o quê? Um conjunto de seres que fazem parte, que são parte da mesma espécie. O substantivo também se divide em concreto e abstrato. O substantivo concreto, ele tem existência própria, ele é independente. Por exemplo, casa, mãe, sol, né? Ele tem existência própria. É aquilo que você pode tocar, que você pode ver, que você pode desenhar, certo? O abstrato, ele não tem existência própria. Ele precisa de um outro ser, de uma outra pessoa ou coisa para poder existir. Por exemplo, tristeza. Só existe a tristeza se alguém estiver triste, né? Mesma coisa da alegria. Para existir alegria, alguém precisa estar alegre, né? E o amor também. Para existir o amor, precisa que alguém ame. Então é isso, o abstrato, ele representa mais o quê? Ele designa o quê? Sentimentos, né? Sentimentos, emoções. A gente não pode pegar, não pode ver, não é? Os substantivos abstratos. Enquanto que o concreto, você pode ver, você pode pegar, você pode sentir, cheirar, não é? Então é isso. Nós vimos aí, gente, as classificações do substantivo. E nós tem alguns que nós vamos trabalhar outras coisas, né? Outras designações, outras classificação desses substantivos, certo? Mas até aqui nós veremos apenas a classificação. É muita coisa, vocês podem estar pensando que é muita coisa, mas isso nós vamos ver durante todo o mês, certo? E a gente vai ver atividades, exercícios, exemplos, e aí vocês vão compreendendo melhor, viu? E nas correções também eu vou explicando. Então, o assunto é para o mês todo, como eu estou falando. Não se preocupe que a gente vai aprender tudo direitinho para a nossa avaliação bimestral. Então, tchau, um beijo, um abraço para vocês, até a próxima aula.